Realidades adaptadas. Os contos de Philip K. Dick. Ele acordou e não estava em Marte. Os vales, pensou. Como seria caminhar entre eles? Ótimo, e melhor ainda, o sonho se tornava mais intenso à medida que ele despertava, o sonho e o desejo. Ele quase pode sentir a presença envolvente do outro mundo, que apenas agentes do governo e oficiais superiores conheciam. Um escriturário como ele? Improvável. Vai se levantar ou não? Perguntou a esposa, Kirsten, sonolenta, no tom habitual de ríspido mau humor. Se for, aperte o botão de café quente da droga do fogão. Está bem, disse Douglas Quayle, e seguiu descalço do quarto do condapto à cozinha. Ali, depois de apertar obedientemente o botão do café quente, sentou-se à mesa e pegou uma latinha amarela do excelente Rapédeon Swift. Inalou impetuosamente, e a mistura Bealnas fez o nariz arder e queimou o céu da boca. Mas não deixava de inalar. Era o que o despertava e permitia que seus sonhos, seus desejos noturnos e vontades aleatórias se condensassem, tomando um aspecto de racionalidade. Eu vou, disse a si mesmo. Antes de morrer, vou conhecer Marte. Era impossível, claro, e ele o sabia mesmo quando estava sonhando. E à luz do dia, o barulho rotineiro da esposa escovando o cabelo diante do espelho do quarto, tudo conspirava para que ele se lembrasse do que era. Um pobre coitado de um assalariado, disse a si mesmo com rancor. Kirsten fazia com que ele se lembrasse disso pelo menos uma vez por dia, e ele não a culpava. O papel de uma esposa era fazer o marido manter os pés no chão. Manter os pés no chão, pensou, e riu. A figura de linguagem era literalmente adequada. Está rindo de quê? Perguntou a esposa ao entrar rapidamente na cozinha. O longo e chamativo roupão cor-de-rosa balançando as costas. Algum sonho, aposto. Está sempre cheio de sonhos. Sim, disse ele, vendo pela janela da cozinha os carros voadores, canalentas de tráfego e todas as pessoinhas cheias de energia correndo para o trabalho. Ele logo estaria entre elas. Como sempre. Aposto que tem alguma mulher nesse sonho, disse Kirsten, maldosamente. Não, disse ele. Um deus. O deus da guerra. Tem crateras maravilhosas com todo tipo de vegetação crescendo no fundo. Ouça. Kirsten agachou-se ao lado dele e falou num tom sério, suspendendo a rispidez da voz por um momento. O fundo do oceano, do nosso oceano, é muito mais, infinitas vezes mais bonito. Sabe disso, todo mundo sabe. Alugue um branquiotraje artificial para nós dois, tire uma semana de folga do trabalho, e podemos descer e passar um tempo num daqueles resorts aquáticos. Além disso, ela parou de repente. Não está me ouvindo. Deveria estar. Estou lhe falando de algo muito melhor que essa compulsão, essa sua obsessão por Marte, e nem sequer presta atenção. Ela ergueu a voz com mais intensidade. Deus do céu, você é um caso perdido, Doug. O que será de você? Vou trabalhar, disse ele, levantando-se, deixando o café da manhã esquecido. É o que será de mim. Ela o encarou. Está piorando. Cada dia mais fanático. Aonde isso vai parar? Em Marte, disse ele, abrindo a porta do armário para retirar uma camisa limpa para usar no trabalho. Ao descer do táxi, Douglas Quayle caminhou lentamente por 3 canalentas de pedestres abarrotadas, até a porta moderna, atraente e convidativa. Parou ali,
obstruindo o tráfego do meio da manhã, e leu com atenção o letreiro de neon que mudava de cor. Já examinara o letreiro no passado, mas nunca chegara tão perto. Agora a situação era muito diferente. O que fazia agora era outra coisa. Algo que teria de acontecer cedo ou tarde. Recordar S.A. Essa era a resposta? Afinal de contas, uma ilusão, por mais convincente que fosse, não passava de uma ilusão. Pelo menos em termos objetivos. Porém, em termos subjetivos, era totalmente o oposto. De qualquer modo, ele tinha uma consulta marcada. Dali a 5 minutos. Respirando fundo o ar moderadamente carregado de fumaça e neblina de Chicago, ele atravessou a deslumbrante cintilação policromática da entrada e foi até o balcão da recepcionista. A loira eloquente da recepção, de seios à mostra e bem arrumada, disse em tom agradável: "Bom dia, Sr. Quayle." "Sim", disse ele. "Estou aqui para falar a respeito de um procedimento da Recordar." "Como deve saber." "Da Recordar, não." "Para Recordar", corrigiu a recepcionista. Pegou o vidfone ao lado do cotovelo macio e disse: "O Sr. Douglas Quayle está aqui, Sr. McClane." "Ele pode entrar agora? Ou é muito cedo?" "Blas blas nem", murmurou o fone. "Sim, Sr. Quayle", disse ela. "Pode entrar. O Sr. McClane está esperando." Quando ele saiu andando, incerto, ela o informou: "Sala D, Sr. Quayle. À sua direita." Após um momento frustrante, porém breve, em que ficou perdido, ele achou a sala certa. A porta se abriu e, lá dentro, diante de uma mesa grande de nogueira legítima, estava um homem de aparência amistosa, meia-idade, usando o mais recente terno cinza de pele de rã marciana. Só a vestimenta já teria indicado a Quayle que ele buscara a pessoa certa. "Sente-se, Douglas", disse McClane, indicando com a mão rechonchuda a cadeira diante da mesa. "Então você quer ter ido a Marte. Muito bom." Quayle sentou-se. "Penso. Não estou tão certo de que valha a pena pagar. O preço é alto e, pelo que entendi, não obtenho nada de fato." "É quase tão caro quanto ir", pensou. "Você obtém provas tangíveis de sua viagem", discordou McClane, categórico. "Todas as provas de que precisará. Veja. Vou lhe mostrar." Enfiou a mão numa gaveta da mesa imponente. Canhoto de passagem. Retirou de uma pasta de cânhamo um pequeno quadrado de papelão impresso. "Prova que você foi." E voltou. Cartões postais. Colocou 4 postais em 3D coloridos numa fileira bem arrumada sobre a mesa para Quayle ver. "Filme. Fotos que você tirou em pontos turísticos marcianos com uma câmera móvel alugada." Mostrou-as a Quayle também. Além dos nomes das pessoas que conheceu, 200 postcréditos em lembranças de viagem, que chegarão, de Marte, no mês seguinte. E passaportes certificados das injeções que tomou. E mais. Encarou Quayle com um olhar penetrante. "Saberá que foi, sem dúvida. Não se lembrará de nós, de mim nem de ter vindo aqui. Será uma viagem real na sua mente, garantimos. 2 semanas inteiras de recordação. Até os detalhes mais triviais. Lembre-se disso. Se em algum momento você duvidar que realmente fez uma longa viagem a Marte, pode voltar aqui e receber todo o dinheiro de volta. Entendeu?" "Mas eu não fui", disse Quayle. "Não terei ido. Não importa que provas você me forneça." Respirou fundo, hesitante. "E nunca fui um agente secreto da Interplan." Parecia-lhe impossível que o implante de memória extrafactual da Recordar S.A. realizaria o prometido, apesar do que ouvira as pessoas contarem. "Sr. Quayle", disse McClane, com impaciência.
Como explicou em sua carta a nós, não tem a menor chance. A mais vaga possibilidade de ir realmente a Marte. Não pode pagar e, o que é muito mais importante, jamais teria as qualificações necessárias para se tornar um agente secreto da Interplan ou de ninguém mais. Esta é a única forma de realizar o pigarreou sonho da sua vida. Não estou certo, senhor? O senhor não pode ser isso, não pode fazer isso de fato. Deu uma risadinha. Mas pode ter sido e ter feito. Cuidaremos disso. E nosso preço é razoável, sem taxas ocultas. Deu um sorriso encorajador. Uma memória extrafactual é mesmo tão convincente assim? Perguntou Quail. Mais do que a real, senhor. Se tivesse mesmo ido a Marte como agente da Interplan, teria esquecido muita coisa. Nossa análise dos sistemas de memória verdadeira, lembranças autênticas de acontecimentos importantes na vida de uma pessoa, mostra que uma variedade de detalhes se apaga muito rapidamente. Para sempre. Parte do pacote que lhe oferecemos é uma implantação de memória tão profunda que nada é esquecido. O pacote que é transmitido a você enquanto está comatoso é criado por especialistas capacitados, homens que passaram anos em Marte. Em todos os casos, verificamos os mais ínfimos detalhes. E o senhor escolheu um sistema extrafactual bastante fácil. Se tivesse escolhido Plutão ou quisesse ser o imperador da Aliança dos Planetas Centrais, teríamos muito mais dificuldade. E os custos seriam consideravelmente mais altos. Tirando a carteira do bolso, Quail disse, OK. É a ambição da minha vida e estou vendo que nunca a realizarei de verdade. Então suponho que terei de me contentar com isto. Não pense desse modo, disse Mclane, em tom severo. Não está aceitando uma segunda opção. A memória real, com todas as incertezas, omissões e lacunas, para não dizer distorções, essa sim é a segunda opção. Recebeu o dinheiro e apertou um botão na mesa. Está bem, Sr. Quail disse, enquanto a porta do escritório se abria e dois homens corpulentos entravam rapidamente. O senhor está a caminho de Marte como agente secreto. Levantou-se e foi apertar a mão nervosa e úmida de Quail. Ou melhor, já esteve a caminho. Às 4:30 da tarde, você vai, chegar de volta à Terra. Um táxi o deixará em seu condapto, e, como eu disse, nunca se lembrará de ter me visto ou vindo aqui. Na verdade, não se lembrará sequer de ter ouvido falar de nossa existência. Com a boca seca de nervosismo, Quail seguiu os dois técnicos para fora do escritório. O que vinha a seguir dependia deles. Acreditarei mesmo que estive em Marte? Perguntou-se. Que consegui realizar a ambição da minha vida? Teve uma intuição estranha e persistente de que algo daria errado. Mas exatamente o que, ele não sabia. Teria de esperar para descobrir. O interfone da mesa de Mclane, que o conectava com a sala de procedimentos da empresa, tocou, e uma voz disse: o Sr. Quail está sob efeito do sedativo agora, senhor. Quer supervisionar este procedimento, ou devemos prosseguir? É rotina, observou Mclane. Podem prosseguir, Lowe. Acredito que não terão nenhum problema. Programar uma memória artificial de uma viagem a outro planeta, com ou sem o estímulo adicional de ser um agente secreto, constava no cronograma da empresa com uma regularidade monótona. Em um mês, ele calculou com ironia, devemos fazer uns 20 desses. A falsa ilusão interplanetária se tornou o nosso feijão com arroz. Como quiser, Sr. Mclane, disse Lowe, e o interfone foi desligado. No cofre que ficava na sala atrás do escritório, Mclane procurou um pacote 3 Viagem a Marte e um pacote 62, Espião Secreto da Interplan. Ao encontrar os dois pacotes, voltou à mesa com eles,
Acomodou-se na cadeira e despejou os produtos que seriam colocados no condapto de Quail enquanto os técnicos se ocupavam em instalar a memória falsa. Uma arma pessoal Sneakpet de um Cochrane, refletiu McClane. Esse é o item maior. O que mais nos onera financeiramente. Depois um transmissor do tamanho de uma pílula, que podia ser engolido se o agente fosse pego. Um livro de códigos que tinha uma semelhança espantosa com o original. Os modelos da empresa eram altamente fiéis, baseados, sempre que possível, no verdadeiro padrão militar dos Estados Unidos. Objetos aleatórios que não tinham nenhum sentido intrínseco, mas que seriam entrelaçados no tecido e na trama da viagem imaginária de Quail e coincidiriam com sua memória. Metade de uma moeda antiga de 50 centavos. Várias citações dos sermões de John Donne escritas incorretamente, cada uma num pedaço separado de papel de seda transparente. Várias cartelas de fósforos de bares marcianos. Uma colher de aço inoxidável com a inscrição propriedade dos kibbutz nacionais do Domomarte. Uma bobina para a escuta telefônica aqui. O interfone tocou. Senhor McClane, desculpe incomodá-lo, mas aconteceu algo muito preocupante. Talvez fosse melhor que o senhor estivesse aqui, no final das contas. Quail já está sob efeito do sedativo. Reagiu bem à narquidrina. Está completamente inconsciente e receptivo. Mas... estou indo. Sentindo que havia um problema, McClane saiu do escritório. Um instante depois, apareceu na sala de procedimentos. Deitado num leito esterilizado estava Douglas Quail, respirando de forma lenta e irregular, os olhos semicerrados. Parecia notar vagamente, mas apenas vagamente, a presença dos dois técnicos e agora do próprio McClane. Não há espaço para inserir padrões de memória falsos? McClane estava irritado. É só excluir 2 semanas de trabalho. Ele é funcionário da Agência de Imigração da Costa Oeste, que é um órgão do governo, portanto, sem dúvida tem ou teve 2 semanas de férias no último ano. Isso deve resolver. Detalhes triviais o chateavam. Sempre. Nosso problema, disse Lowe, incisivo, é algo bem diferente. Preste atenção. Ele se inclinou sobre a cama e disse a Quail: conte ao Sr. McClane o que nos contou. Os olhos verde acinzentados do homem deitado de costas focalizaram o rosto de McClane. O olhar, ele observou com inquietação, tornara-se duro. Os olhos tinham a aparência lustrosa e inorgânica de pedras semi-preciosas. Não tinha certeza se gostava do que via. O brilho era frio demais. O que você quer? Disse Quail, com rispidez. Vocês estragaram meu disfarce. Saiam daqui antes que eu dê uma surra em todos. Examinou McClane. Especialmente você. Você está no comando desta contra-operação. Lowe disse. Quanto tempo ficou em Marte? 1 mês, disse Quail, a voz áspera. E seu propósito lá? Indagou Lowe. Os lábios magros se contraíram. Quail encarou-o e não falou. Por fim, soltando lentamente palavras carregadas de hostilidade, disse: agente da Interplan. Como já informei. Não registram tudo o que é dito? Mostrem a fita de áudio para o seu chefe e me deixem em paz. Fechou os olhos. O brilho nítido cessou. De modo instantâneo, McClane sentiu um alívio urgente e arrebatador. Lowe disse calmamente: é um homem difícil, Sr. McClane. Não será, disse McClane, depois que fizermos com que perca a cadeia da memória novamente. Ficará tão dócil quanto antes. A Quail disse: então é por isso que queria tanto ir a Marte. Sem abrir os olhos, Quail disse: nunca quis ir a Marte. Fui designado para ir. Deram-me a incumbência e lá estava eu, sem saída. Ah, sim, admito que estava curioso. Quem não estaria?
Mais uma vez abriu os olhos e analisou os três, especialmente McClane. Muito forte a droga da verdade que vocês têm aqui. Trouxe de volta coisas de que eu não tinha a menor lembrança. Ponderou. Fico me perguntando a respeito de Kirsten, disse, meio para si mesmo. Ela poderia estar envolvida nisso? Um contato da Interplan de olho em mim, para se certificarem de que eu não recuperasse minha memória? Não surpreende que ela tenha zombado tanto de minha vontade de ir para lá. Deu um sorriso de leve. O sorriso, de quem compreende, desapareceu quase de imediato. McClane disse, por favor, acredite em mim, Sr. Quayle. Nos deparamos com isso de modo totalmente acidental. No trabalho que fazemos. Acredito em você, disse Quayle. Parecia cansado agora. A droga continuava a afastá-lo, cada vez mais. Onde eu disse que estive? Murmurou. Marte? Difícil lembrar. Sei que gostaria de conhecer o planeta. Assim como qualquer outra pessoa. Mas sua voz falhou. Só um funcionário de escritório, um funcionário insignificante. Ajeitando-se, Louie disse ao superior, ele quer que seja implantada uma memória falsa que corresponda a uma viagem que tenha realmente feito. E um motivo falso que seja o motivo real. Está dizendo a verdade. Está sob total efeito da narquidrina. A viagem está muito vívida em sua mente, pelo menos enquanto está sedado. Mas parece que não se lembraria de outra forma. Alguém, provavelmente num laboratório de ciências militares do governo, apagou suas lembranças conscientes. Ele só sabia que ir para Marte tinha um significado especial para ele, e foi o que fez, como agente secreto. Não conseguiram apagar isso. Não se trata de uma lembrança, mas de um desejo, sem dúvida, o mesmo que o motivou a se oferecer para a missão no início de tudo. O outro técnico, Keller, disse a McClane, o que fazemos? Enxertamos um padrão de memória falso sobre a memória real? Não há como prever os resultados. Ele pode lembrar parte da viagem verdadeira, e a confusão pode provocar um episódio psicótico. Ele teria que manter duas premissas opostas na mente, de forma simultânea, a de que foi a Marte e a de que não foi. A de que é um verdadeiro agente da Interplan e a de que não é, que isso é falso. Acho que devemos reanimá-lo sem implantar nenhuma memória artificial e mandá-lo para fora daqui. Isto é perigoso. Concordo, disse McClane. Uma ideia lhe ocorreu. Pode prever do que ele lembrará quando passar o efeito do sedativo? É impossível, disse Louie. Provavelmente terá alguma lembrança vaga, difusa, da viagem verdadeira agora. E é provável que tenha sérias dúvidas quanto à sua veracidade. É provável que conclua que houve uma falha em nossa programação. E se lembraria de ter vindo aqui. Isso não seria apagado. A menos que o Senhor queira. Quanto menos mexermos com esse homem, melhor, disse McClane, é o que prefiro. Não devemos brincar com nada disso. Já caímos na besteira, ou tivemos o azar, de descobrir um verdadeiro espião da Interplan que tem um disfarce tão perfeito que até há pouco nem ele mesmo sabia o que era. Ou melhor. Quanto antes se livrassem do homem que dizia ser Douglas Quayle, melhor. Vai plantar os pacotes 1362 no condapto dele? Disse Louie. Não, disse McClane. E vamos devolver metade do pagamento. Metade. Por que metade? McClane disse, pouco convincente, parece ser um meio-termo justo. Enquanto o táxi o levava de volta a seu condapto, na área residencial de Chicago, Douglas Quayle disse a si mesmo, como é bom estar de volta à Terra. O período de um mês em Marte já começava a se tornar vago em sua memória. Tinha apenas a imagem de crateras com aberturas profundas.
Uma erosão antiga e onipresente de colinas, de vitalidade e movimento puro. Um mundo de poeira onde pouco acontecia. Onde uma boa parte do dia era voltada a verificações repetidas da própria fonte portátil de oxigênio. E tinha ainda as formas de vida, os modestos e despretensiosos cactos marrom-acinzentados e vermes parasitas. Na verdade, ele trouxera diversas amostras moribundas da fauna marciana. Conseguira passar com elas pela alfândega. Afinal, não apresentavam nenhuma ameaça. Não poderiam sobreviver na atmosfera pesada da Terra. Buscou no bolso do casaco o recipiente com os vermes marcianos. E encontrou um envelope em seu lugar. Erguendo-o, descobriu, para a sua perplexidade, que continha 570 pócredes, em notas de baixo valor. Onde consegui isto? Perguntou-se. Não gastei todos os créditos que tinha na viagem? Com o dinheiro, veio um pedaço de papel com a observação: metade do pagamento dela. Por McLane. E a data? A data de hoje. Recordar, disse em voz alta. Recordar o quê, senhor ou senhora? Indagou respeitosamente o motorista automático do táxi. Tem uma lista telefônica? Perguntou Quayle. Certamente, senhor ou senhora. Uma fenda se abriu. Dela saiu uma lista telefônica de Cook Count em microfita. A grafia é estranha, disse Quayle, ao folhear as páginas amarelas. Sentiu medo, então. Um medo persistente. Aqui está. Leve-me até lá, para a recordar S.A. Mudei de ideia, não quero ir para casa. Sim, senhor ou senhora, conforme o caso, disse o motorista. Um momento depois, o táxi disparava na direção oposta. Posso usar seu telefone? Perguntou. À vontade, disse o motorista automático. E entregou-lhe um fone novo em folha, modelo Imperador, 3D, em cores. Digitou o número do próprio contato. Após uma pausa, viu-se diante de uma imagem em miniatura, mas assustadoramente realista, de Kirsten na pequena tela. Fui a Marte, disse a ela. Está bembado. Contorceu os lábios com desdém. Ou pior. Juro por Deus. Quando? Ela perguntou. Não sei. Ele ficou confuso. Uma viagem simulada, acho. Num daqueles locais de memória artificial, ou extrafactual, sei lá. Não funcionou. Kirsten disse com agressividade: você está bembado. E interrompeu a conexão. Ele desligou, sentindo o rosto corar. Sempre o mesmo tom, disse a si mesmo, irritado. Sempre a resposta atravessada. Como se ela soubesse tudo, e eu, nada. Que casamento! Meu Deus, pensou com tristeza. Um momento depois, o táxi parou no meio-fio diante de um pequeno prédio cor-de-rosa, moderno e muito atraente, sobre o qual havia um letreiro animado de neon policromático, com as palavras: Recordar S.A. A recepcionista, chique e nua da cintura para cima, teve um sobressalto, depois retomou o controle e disse com maestria. Oh, olá, Sr. Quayle, disse ela, nervosa. Como está? Esqueceu alguma coisa? O resto do meu pagamento de volta, disse ele. Agora mais recomposta, a recepcionista disse. Pagamento? Acho que está enganado, Sr. Quayle. Esteve aqui discutindo a viabilidade de uma viagem extrafactual para o senhor, mas encolheu os ombros macios e claros. Pelo que entendi, nenhuma viagem foi feita. Quayle disse. Lembro-me de tudo, senhorita. Minha carta a recordar S.A., que deu início a tudo isso. Lembro-me de minha chegada aqui, minha consulta com o Sr. McLane. Depois os dois técnicos do laboratório me rebocando e administrando a droga para me apagar.
Não era de admirar que a empresa tivesse devolvido metade do pagamento. A falsa memória de sua viagem a Marte não fizera efeito, pelo menos não inteiramente, não como lhe haviam garantido. Sr. Quayle, disse a moça, embora seja um simples funcionário público, é um homem bonito, e ficar bravo estraga suas feições. Se puder fazer com que se sinta melhor, eu poderia, deixar-me levar para a saia. Ele ficou furioso. Eu me lembro de você, disse, enraivecido. Por exemplo, o spray azul em seus seios, isso ficou na minha mente. E me lembro da promessa do Sr. McClane de que se eu me lembrasse de minha venda a Recordar S.A., receberia todo o meu dinheiro de volta. Onde está o Sr. McClane? Após uma demora, provavelmente o máximo de tempo que conseguiram, ele se viu mais uma vez sentado diante da eponente mesa de Nogueira, exatamente como estivera há cerca de 1 hora. Que bela técnica a de vocês, disse Quayle, mordaz. Sua decepção e seu ressentimento eram enormes a essa altura. Minha suposta memória de uma viagem a Marte como agente secreto da Interplan é nebulosa e vaga, e repleta de contradições. E me lembro claramente de meu acordo aqui com vocês. Eu deveria levar isso ao Better Business Bureau. Ele ardia de raiva nesse momento. A sensação de ter sido enganado era devastadora, superava a aversão que costumava sentir de fazer parte de confrontos públicos. Com um ar taciturno, e também cauteloso, McClane disse, nós nos rendemos, Quayle. Devolveremos o saldo de seu pagamento. Reconheço totalmente o fato de que não fizemos absolutamente nada para você. O tom era resignado. Quayle disse em tom de acusação. Você nem sequer forneceu os diversos artefatos que alegou poderem provar a mim que eu havia ido a Marte. Toda aquela sua conversa fiada, não deu em droga nenhuma. Nem sequer um canhoto de passagem. Nem cartões postais. Nem passaporte. Nem comprovação de vacinas de imunização. Nem, ouça, Quayle, disse McClane. Imagine se eu lhe dissesse. Parou de repente. Deixe para lá. Apertou um botão do interfone. Shirley, pode providenciar mais 570 créditos em cheque administrativo para Douglas Quayle? Obrigado. Soltou o botão e encarou Quayle furiosamente. O cheque apareceu de imediato. A recepcionista colocou-o diante de McClane e sumiu, deixando os homens a sós, ainda se encarando acima da superfície da mesa de Nogueira maciça. Deixe-me dar um conselho, disse McClane, ao assinar e entregar o cheque. Não comente sua, viagem recente a Marte com ninguém. Que viagem? Bom, aí é que está. Persistente, McClane disse, a viagem de que se lembra parcialmente. Haja como se não lembrasse. Finja que nunca aconteceu. Não me pergunte por quê. Apenas aceite o meu conselho, será melhor para todos nós. Começara a transpirar. Copiosamente. Agora, Sr. Quayle, tenho outros negócios, outros clientes para ver. Levantou-se, levou Quayle até a porta. Quayle disse, ao abrir a porta, uma empresa que faz um trabalho tão ruim não deveria ter cliente nenhum. Saiu e fechou a porta. A caminho de casa, no táxi, Quayle pensou no texto de sua carta de reclamação para o Better Business Bureau, Divisão Terra. Assim que estivesse com a máquina de escrever, começaria. Estava claro que era seu dever alertar outras pessoas a ficarem longe da Recordar S.A. Quando chegou ao condapto, sentou-se diante da Hermes Rocket portátil, abriu as gavetas e procurou um papel carbono e notou uma caixa pequena e familiar. Uma caixa que tivera o cuidado de encher em Marte com fauna marciana, para depois passar disfarçadamente pela alfândega. Ao abrir a caixa,
Viu com descrença 6 vermes mortos e algumas variedades da vida unicelular das quais os vermes marcianos se alimentavam. Os protozoários estavam secos, virando pó, mas ele os reconheceu. Levara um dia inteiro caçando-os entre os enormes rochedos alienígenas escuros. Uma jornada maravilhosa e iluminada de descobertas. Mas não fui a Marte, deu-se conta. Por outro lado, Kirsten apareceu à porta, com os braços carregados de compras num saco marrom claro. Por que está em casa no meio do dia? Seu tom, na eterna mesmice, era acusador. Eu fui a Marte? Ele perguntou. Você saberia. Não, é claro que não foi a Marte. Acho que você saberia disso. Não está sempre choramingando que quer ir? Ele disse, por Deus, acho que fui. Após uma pausa, acrescentou, e simultaneamente, acho que não fui. Decida-se. Como posso? Gesticulou. Tenho as 2 faixas de memória juntas dentro da cabeça. Uma é real, e a outra, não, mas não sei dizer qual é qual. Por que não posso confiar em você? Eles não experimentaram com você. Ela poderia, pelo menos, ajudá-lo nesta situação, apesar de nunca ter feito nada por ele. Kirsten disse com a voz firme, controlada, Doug, se você não se recompuser, está tudo acabado. Eu vou deixá-lo. Estou em apuros. A voz dele saiu rouca, áspera e tremula. É provável que eu esteja caminhando para um surto psicótico. Espero que não, mas, talvez seja isso. Pelo menos explicaria tudo. Kirsten baixou a sacola de compras e caminhou com altivez até o armário. Eu não estava brincando, disse calmamente. Pegou um casaco, vestiu e voltou à porta do condapto. Ligarei para você um dia desses, disse com indiferença. Isto é um adeus, Doug. Espero que consiga sair dessa. Realmente rezo para que saia. Para o seu bem. Espere, ele disse desesperadamente. Apenas me diga e seja clara. Eu fui ou não, conte-me qual dos 2. Mas eles podem ter alterado sua faixa de memória também, ele se deu conta. A porta se fechou. Sua esposa havia ido embora. Finalmente. Uma voz atrás dele disse, pronto. Agora, levante as mãos, Quail. E também faça o favor de se virar para cá. Ele se virou, instintivamente, sem erguer as mãos. O homem que estava diante dele usava um uniforme cor de ameixa da agência de polícia Interplan e sua arma parecia ser da ONU. E, por algum motivo estranho, sentiu que o conhecia. O homem era familiar de um modo nebuloso e distorcido que ele não sabia definir. Então, trêmulo, ergueu as mãos. Você se lembra, disse o policial, de sua viagem a Marte. Temos conhecimento de todas as suas ações hoje e de todos os seus pensamentos. Especialmente os pensamentos muito importantes durante o trajeto da Recordar SA. Até aqui. Explicou. Temos um teletransmissor instalado dentro do seu crânio, que nos mantém constantemente informados. Um transmissor telepático, aplicação de um plasma vivo que fora descoberto em Luna. Ele estremeceu com aversão a si mesmo. A coisa vivia dentro dele, dentro de seu próprio cérebro, alimentando-se, ouvindo, alimentando-se. Mas a polícia da Interplan costumava lançar mão disso. Saíra até nos os jornais. Então, provavelmente era verdade, por mais pavorosa que fosse. Porque eu? Disse Quail com a voz rouca. O que ele havia feito? Ou pensado? E o que isso tinha a ver com a Recordar SA? Basicamente, disse o policial da Interplan, isto não tem nada a ver com a Recordar. É entre você e nós. Bateu no ouvido direito.
Ainda estou recebendo seus processos mentais através do transmissor cefálico. No ouvido do homem, Quai ouvi um pequeno plugue de plástico branco. Portanto, tenho de alertá-lo: tudo o que pensar pode ser usado contra você. Sorriu. Não que isso importe agora. Já se acabou de tanto pensar e se expressar. O que nos incomoda é o fato de que, sob efeito da narquidrina, na Recordar S.A., você contou a eles, aos técnicos e ao Sr. McClane, o dono, sobre sua viagem, aonde foi, para quem e parte do que fins. Eles estão muito amedrontados. Queriam nunca ter colocado os olhos em você. Acrescentou, refletindo, e tem razão. Quayle disse: nunca fiz viagem alguma. É uma falsa cadeia de memória inserida em mim incorretamente pelos técnicos de McClane. Mas então pensou na caixa, na gaveta, contendo formas de vida marcianas. E o trabalho e as dificuldades que tivera para recolhê-las. A lembrança parecia real. E a caixa com formas de vida, essa era real com certeza. A menos que McClane tivesse colocado ali. Talvez essa fosse uma das provas que ele prometera. A lembrança de minha viagem a Marte, pensou, não me convence, mas, infelizmente, convenceu a agência de polícia Interplan. Eles pensam que fui mesmo a Marte e que eu, pelo menos parcialmente, sei disso. Não apenas sabemos que foi a Marte, concordou o policial da Interplan, em resposta a seus pensamentos. Como sabemos que agora tem lembranças suficientes para nos causar dificuldades. E não adianta apagar tudo isso de sua memória consciente, porque se o fizermos, você simplesmente vai aparecer na Recordar S.A. mais uma vez e começar tudo de novo. E não podemos fazer nada a respeito de McClane e o procedimento dele porque não temos autoridade sobre ninguém exceto o nosso próprio pessoal. Seja como for, McClane não cometeu crime algum. Encarou Quayle. Tecnicamente, nem você. Você não foi a Recordar S.A. com o intuito de recuperar sua memória. Foi, como sabemos, pelo motivo de costume das pessoas que vão para lá, o amor que as pessoas comuns e tediosas têm pela aventura. Acrescentou, infelizmente, você não é comum nem tedioso, e já teve emoções demais. A última coisa de que precisava no universo era um procedimento da Recordar S.A. Nada poderia ter sido mais letal para você ou para nós. E, a propósito, para McClane. Quayle disse: por que causa dificuldades a vocês eu me lembrar da viagem, da suposta viagem, e do que fiz lá? Porque disse o policial fardado: o que você fez não está de acordo com a nossa imagem pública de um pai ultraconservador e superprotetor. Você fez, por nós, o que nunca fazemos, como logo vai lembrar, graças à narquidrina. Essa caixa de algas e vermes mortos está na sua gaveta há 6 meses, desde que voltou. E em momento algum você demonstrou a menor curiosidade a respeito. Nem sequer sabíamos que ela existia antes de se lembrar dela a caminho de casa, voltando da Recordar. Então viemos aqui de imediato para procurá-la. Acrescentou, desnecessariamente, e de nada adiantou, não houve tempo hábil. Um segundo policial da Interplan juntou-se ao primeiro. Os dois confabularam brevemente. Enquanto isso, Quayle pensou rápido. Realmente conseguia lembrar mais agora, o policial estava certo quanto à narquidrina. Eles a Interplan provavelmente a usavam também. Provavelmente? Ele sabia muito bem que o faziam. Ele os vira aplicando a droga num prisioneiro. Onde teria sido? Em algum lugar da Terra? Mais provavelmente em Luna, concluiu, vendo a imagem surgir em sua memória altamente danificada, mas em rápido processo de recuperação. E se lembrou de mais uma coisa. O motivo de sua ida a Marte, o trabalho que fizera. Não admirava que tivessem apagado sua memória.
Ai, Deus, disse o primeiro policial da Interplan, interrompendo sua conversa com um colega. Obviamente, tinha captado os pensamentos de Quail. Bem, o problema é muito pior agora, não pode piorar mais. Foi até Quail, mais uma vez protegido pela arma. Temos que matá-lo. E já. Nervoso, o companheiro disse. Por que já? Não podemos simplesmente carregá-lo até a Interplan de Nova York e deixar que eles. Ele sabe por que tem de ser, já disse o primeiro policial. Também parecia nervoso agora, mas Quail notou que era por um motivo totalmente diferente. Sua memória estava quase toda recuperada. E compreendeu totalmente a tensão do policial. Em Marte, disse Quail com a voz rouca, eu matei um homem. Depois de passar por 15 guarda-costas. Alguns armados com armas Neakpet, como vocês estão. Ele havia sido treinado, pela Interplan, durante um período de 5 anos, para ser um assassino. Um assassino profissional. Sabia eliminar adversários armados. Como aqueles dois policiais. E o que estava com o receptor auditivo sabia disso também. Se ele fosse ligeiro o bastante. A arma disparou. Mas ela já havia mudado de lugar e, ao mesmo tempo, derrubou o policial armado. Num instante, estava com a arma e apontava para o outro, confuso, policial. Captou meus pensamentos, disse Quail, ofegante. Ele sabia o que eu ia fazer, mas eu fiz assim mesmo. Tentando sentar-se, o policial ferido disse com a voz rouca: ele não vai usar essa arma contra você, Sam. Captei isso também. Ele sabe que não tem chances e sabe que o sabemos também. Vamos, Quail. Com dificuldade, gemendo de dor, levantou-se, trêmulo. Estendeu a mão. A arma, disse a Quail. Não pode usá-la, e se me devolver, garanto não matá-lo. Terá direito a um julgamento, e alguém do alto escalão da Interplan decidirá, não eu. Talvez possam apagar sua memória mais uma vez, não sei. Mas você sabe o motivo pelo qual eu ia matá-lo. Não pude evitar que se lembrasse. Portanto, meu motivo para querer matá-lo, em certo sentido, é algo do passado. Quail, segurando firme a arma, saiu correndo do condapto, direto para o elevador. Se me seguirem, pensou, mato vocês. Então, não vinham. Bateu no botão do elevador e, um instante depois, as portas se abriram. Os policiais não o seguiram. Obviamente, tinham captado seus pensamentos tensos e concisos e decidiram não arriscar. Ele desceu no elevador. Tinha escapado por algum tempo. Mas o que viria em seguida? Aonde poderia ir? O elevador chegou ao térreo. Um instante depois, Quail juntara-se à multidão de pedestres apressados nas canalentas. Sua cabeça doía, e ele sentiu náusea. Mas pelo menos escapara da morte. Eles haviam chegado muito perto de matá-lo ali mesmo, em seu próprio condapto. E provavelmente o farão de novo, concluiu. Quando me encontrarem. E com o transmissor dentro de mim, não vai demorar. Ironicamente, ele conseguiu exatamente o que pedira a recordar S.A. Aventura, perigo, polícia da Interplan em ação. Uma viagem secreta e arriscada a Marte na qual sua vida estava em jogo, tudo o que ele quisera como memória falsa. As vantagens de ser uma memória e nada além podiam ser apreciadas agora. Num banco de praça, sozinho, ele ficou observando, entediado, um bando de arrogantes. Uma espécie de semiave importada das duas luas de Marte, capaz de voos altos. Mesmo com a imensa gravidade da Terra. Talvez eu possa encontrar meu caminho de volta a Marte, ponderou ele. Mas e depois? Seria pior em Marte. A organização política cujo líder ele assassinara o deteria no momento em que ele colocasse o pé fora da nave.
Lá, ele seria perseguido pela Interplan e por eles. Estão ouvindo meu pensamento? Perguntou-se. Via fácil para a paranoia. Sentado ali sozinho, ele o sentiu sintonizando-o, monitorando, registrando, discutindo. Estremeceu, levantou-se e saiu vagando, mãos enfiadas nos bolsos. Não importa aonde eu vá, percebeu, vocês sempre estarão comigo. Enquanto eu tiver este aparelho dentro da cabeça. Farei um acordo com vocês, pensou consigo e com eles. Podem gravar um padrão de memória falsa em mim de novo? Como fizeram antes, em que eu levava uma vida comum, rotineira e nunca fui a Marte? Em que nunca vi um uniforme da Interplan de perto e nunca mexi com uma arma? Uma voz em seu cérebro respondeu, conforme foi cuidadosamente explicado a você, isso não seria suficiente. Surpreso, ele parou. Nós nos comunicamos com você deste modo anteriormente, continuou a voz. Quando estava operando em campo, em Marte. Faz meses que o fizemos. Na verdade, acreditávamos que nunca mais teríamos de fazê-lo. Onde está? Caminhando, disse Quail, para a minha morte. Pelas armas de seus policiais, acrescentou, pensando melhor. Como podem ter certeza de que não seria suficiente? As técnicas da Recordar não funcionam? Como dissemos. Se você receber um conjunto de memórias padrão, médias, você ficará inquieto. Inevitavelmente, buscaria a Recordar ou um de seus concorrentes de novo. Não podemos passar por isso uma segunda vez. Digamos que, disse Quail, depois que minhas lembranças autênticas tiverem sido canceladas, algo mais vital que memórias padrão seja implantado. Algo que agiria no sentido de satisfazer meus desejos. Isso foi provado. Deve ter sido o motivo pelo qual me contrataram. Mas devem ser capazes de pensar em outra coisa, algo equivalente. Eu era o homem mais rico da Terra, mas acabei doando todo o meu dinheiro a fundações educativas. Ou era um explorador famoso do espaço sideral. Qualquer coisa do tipo. Uma dessas não resolveria? Silêncio. Tentem, disse ele, desesperado. Recorram a um de seus psiquiatras mais competentes. Explorem minha mente. Descubram qual é o meu sonho mais grandioso. Tentou pensar. Mulheres. Milhares delas, como Dun Juan teve. Um playboy interplanetário. Uma amante em cada cidade da Terra, de Luna e Marte. Só eu abri mão disso. Por exaustão. Por favor, implorou. Tentem. Nesse caso, você se entregaria? Perguntou a voz dentro de sua cabeça. Se concordássemos em arrumar uma solução assim? Se for possível? Após um intervalo de hesitação, ele disse, sim. Correrei o risco, disse a si mesmo, de simplesmente me matarem. Você dá o primeiro passo, disse a voz de imediato. Entregue-se a nós. E investigaremos essa linha de possibilidade. Se não conseguirmos, no entanto, se suas memórias autênticas começarem a aflorar novamente, como fizeram desta vez, aí, houve silêncio e, em seguida, a voz concluiu, teremos que destruí-lo. Como deve entender. Bem, Quail, ainda quer tentar? Sim, disse ele. Porque a alternativa era a morte agora. E com certeza. Pelo menos desse modo ele tinha uma chance, por menor que fosse. Apresente-se em nosso quartel central em Nova York, prosseguiu a voz do policial da Interplan. No número 580 da 5ª Avenida, 12º andar. Depois que se entregar, mandaremos nossos psiquiatras começarem o trabalho com você. Faremos testes de perfil e personalidade. Tentaremos determinar sua fantasia máxima e absoluta. Depois o traremos de volta a Recordar S.A., aqui.
Eles farão sua parte, realizando esse desejo em retrospecção indireta de substituição. Boa sorte. De fato, nós lhe devemos algo. Você agiu como um instrumento eficaz para nós. Não havia malícia na voz. Na verdade, eles, a organização, sentiam-se solidários a ele. Obrigado, disse Quayle. E começou a procurar um táxi automático. Senhor Quayle, disse o psiquiatra idoso e de expressão severa da Interplan, o senhor possui uma fantasia interessantíssima. Provavelmente nada que considere ou imagine de forma consciente. É comum que seja assim. Espero que não fique muito chateado ao ficar sabendo. O oficial de alto escalão da Interplan que estava presente disse de modo enérgico: é melhor que ele não fique chateado demais ao ficar sabendo, se não deseja levar um tiro. Diferente da fantasia de querer ser um agente secreto da Interplan, continuou o psiquiatra, a qual, sendo um produto da maturidade, falando de forma relativa, tinha certo grau de plausibilidade, este sonho é uma produção grotesca de sua infância. Não admira que não consiga recordar. Sua fantasia é a seguinte: você tem 9 anos de idade, está andando sozinho por uma estrada rústica. Uma variedade desconhecida de veículo espacial de outro sistema estelar aterrissa bem na sua frente. Ninguém na Terra vê isso a não ser o Sr. Quayle. As criaturas no interior da nave são muito pequenas e indefesas, aproximadamente semelhantes a camundongos do campo, embora estejam tentando invadir a Terra. Dezenas de milhares de outras naves logo estarão a caminho, quando esses batedores derem o sinal para seguirem em frente. E imagino que eu os detenha, disse Quayle, sentindo uma mistura de divertimento e aversão. Eu os destruo sozinho. Provavelmente pisando neles. Não, disse o psiquiatra com paciência. O senhor impede a invasão, mas não os destruindo. Em vez disso, demonstra gentileza e compaixão, ainda que, por telepatia, o modo de comunicação deles, o senhor saiba por que vieram. Eles nunca viram tais traços humanos serem exibidos por qualquer organismo senciente e, para demonstrarem gratidão, fazem um pacto com o senhor. Quayle disse: não invadirão a Terra enquanto eu estiver vivo. Exatamente. Ao oficial da Interplan, o psiquiatra disse: pode perceber que isso se encaixa com a personalidade dele, apesar do desdém dissimulado. Então, simplesmente por existir, disse Quayle, sentindo um prazer cada vez maior, somente pelo fato de estar vivo, mantenho a Terra livre do domínio alienígena. Sou, de fato, portanto, a pessoa mais importante da Terra. Sem precisar erguer um dedo. Sim, de fato, senhor, disse o psiquiatra. E isso é algo fundamental em sua psique. É uma fantasia de infância que dura a vida inteira. A qual, sem aprofundamento e terapia com base em drogas, jamais teria recordado. Mas sempre existiu no senhor. Ficou no subconsciente, mas nunca deixou de existir. A McClane, que estava sentado, ouvindo com atenção, o policial superior disse: pode implantar um padrão de memória extrafactual tão extremo assim nele? Recebemos todo tipo possível de fantasia existente, disse McClane. Para ser franco, já ouvi coisas muito piores. Podemos cuidar disso, com certeza. Daqui a 24 horas, ele não apenas desejará ter salvado a Terra, mas acreditará com toda a convicção que isso realmente aconteceu. O oficial superior disse: pode começar o trabalho, então. Em preparação, já apagamos mais uma vez a memória de sua viagem a Marte. Quayle disse: que viagem a Marte? Ninguém respondeu, então, relutante, ele arquivou a pergunta. E, de todo modo, um veículo da polícia havia se apresentado. Ele,
McClane e o policial superior embarcaram e logo estavam a caminho de Chicago e da Recordar S.A. É melhor não cometer nenhum erro desta vez, disse o policial ao corpulento e apreensivo McClane. Não vejo o que poderia dar errado, murmurou McClane, transpirando. Isso não tem nada a ver com Marte ou com a Interplan. Impedir sozinho uma invasão à Terra originada em outro sistema estelar. Balançou a cabeça. Uau, o que sonha uma criança. E por uma virtude nobre, ainda por cima, não há força. É um tanto curioso, limpou a testa com um grande lenço de linho do bolso. Ninguém disse nada. Na verdade, disse McClane, é comovente. Mas arrogante, disse o policial, com dureza. Considerando que, quando ele morrer, a invasão prosseguirá. Não admira que ele não se recorde. É a fantasia mais ostentosa de que já tive conhecimento. Encarou Quayle com reprovação. E pensar que colocamos esse homem em nossa folha de pagamentos. Quando chegaram a Recordar S.A., a recepcionista, Shirley, encontrou-os ofegante na antessala. Bem-vindo de volta, Sr. Quayle, estava inquieta, os seios em forma de melão, hoje pintados de um laranja incandescente, balançando com a agitação. Sinto muito que tudo tenha dado tão errado antes. Tenho certeza de que será melhor desta vez. Ainda limpando a testa brilhante sem parar com o lenço de linho irlandês bem dobrado, McClane disse, é bom que seja. Rapidamente, cercou Lowe e Keller, encaminhando-os, junto a Douglas Quayle, à área de trabalho, e depois, com Shirley e o policial superior, voltou ao escritório familiar. Para aguardar. Temos um pacote criado para isto, Sr. McClane? Perguntou Shirley, trombando contra ele em sua agitação, e corando com recato. Acho que temos. Ele tentou recordar, depois desistiu e consultou o quadro formal. Uma combinação, concluiu em voz alta, dos pacotes 81, do 20 e do 6. Do cofre da câmara atrás de sua mesa, ele retirou os pacotes apropriados e levou-os à mesa para inspeção. Do 81, explicou, uma varinha mágica de cura dada a ele, o cliente em questão, neste caso, o Sr. Quayle, pela raça de seres de outro sistema. Um símbolo de sua gratidão. Funciona? Perguntou o policial com curiosidade. Já funcionou, explicou McClane. Mas ele, sabe, gastou tudo anos atrás, curando a torto e a direito. Agora é apenas uma recordação. Mas ele se lembra dela funcionando de modo espetacular. Deu uma risadinha, depois abriu o pacote 20. Documento do secretário-geral da ONU, agradecendo-o por salvar a Terra. Este não é precisamente adequado, porque parte da fantasia de Quayle é que ninguém saiba da invasão a não ser ele mesmo, mas em nome da verossimilhança, incluiremos. Examinou o pacote 6. O que tinha nesse? Não conseguia recordar. Franzendo a testa, enfiou a mão no saco plástico, enquanto Shirley e o policial da Interplan observavam atentamente. Um texto, disse Shirley. Numa linguagem esquisita. Isto conta quem eles eram, disse McClane, e de onde vieram. Incluindo um mapa estelar detalhado com o registro do voo deles até aqui e do sistema de origem. É claro que está no alfabeto deles, então ele não pode ler. Mas ele se lembra de ouvi-los lindo na língua dele. Colocou os 3 artefatos no centro da mesa. Devem ser levados ao condapto de Quayle, disse ao policial. Para que os encontre quando chegar em casa. E isso confirmará sua fantasia. Pop, procedimento operacional padrão. Deu uma risadinha apreensiva, perguntando-se como estariam indo as coisas com Lowe e Keller. O interfone tocou. Sr. McClane, desculpe incomodá-lo. Era a voz de Lowe. Ele ficou paralisado ao reconhecê-la,
paralisado e mudo. Mas aconteceu algo. Talvez fosse melhor o senhor vir aqui para supervisionar. Como antes, Quail reagiu bem a Narquidrina. Está inconsciente, relaxado e receptivo. Mas Mclane correu para a área de trabalho. Douglas Quail estava deitado no leito esterilizado, com a respiração lenta e irregular, olhos semicerrados, notando vagamente a presença dos que estavam à sua volta. Começamos a interrogá-lo, disse Lowe, pálido, para descobrirmos exatamente quando inserir a memória de fantasia em que ele salvou a Terra sozinho. E, por estranho que pareça, eles me disseram para não contar, murmurou Douglas Quail, com uma voz embotada, impregnada de drogas. Esse foi o acordo. Eu nem sequer deveria lembrar. Mas como poderia me esquecer de um acontecimento como aquele? Acho que seria difícil, refletiu Mclane. Mas conseguiu, até agora. Eles até me deram um rolo de papel, murmurou Quail de agradecimento. Eu o escondi em meu condapto. Mostrarei a vocês. Ao oficial da Interplan que o seguira, Mclane disse: bem, minha sugestão é que não o matem. Se o fizerem, eles voltarão. Também me deram uma varinha mágica invisível e destruidora, murmurou Quail, de olhos totalmente fechados agora. Foi com ela que matei aquele homem em Marte que vocês me enviaram para liquidar. Está em minha gaveta, junto com a caixa de vermes marcianos e plantas ressecadas. Sem dizer nada, o policial da Interplan virou-se e saiu da área de trabalho. Acho que posso guardar aqueles pacotes de artefatos de prova, disse Mclane a si mesmo, com resignação. Voltou lentamente ao escritório. Inclusive a condecoração do secretário-geral da ONU. Afinal, a original provavelmente não demoraria a chegar.